Este documentário é parte integrante do projeto de mestrado da realizadora, defendido no programa de pós-graduação do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2014. É realizado sem bolsa acadêmica, com os próprios recursos. Na dissertação, tratamos da época em que a cidade de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, foi considerada a capital do arroz, nas décadas em torno de 1950. O vídeo é feito a partir do escrito e, de outra forma, enfatiza aqueles tempos, ressaltando alguns empreendimentos realizados no calor de tal período. Nosso objetivo se liga à memória, no sentido de remexer com aquele passado que a cada dia se torna mais esquecido. E lá em 32 nós mudamos pra cá. Aí fomos mexer com gado, essas coisas assim, né? Aí quando foi na época lá de 40, por aí, nós fomos abrir roça. Tá? Roça de milho, roça de arroz. E daí pra lá eu vim. Aí quando foi na época minha, lá em 1955, aí já fui tocar por minha conta, né? Abrir roça por minha conta. Aí veio os nordestinos, arranca toco, né? Aí eu comprei trator, fui arachão, plantar arroz. Perdi 3 anos, plantava e colhia. O primeiro ano foi bom demais. Aí na época de 65, aí já começou a perca, né? Aí foi perdendo, aí encerrei. Mas naquela hora aqui era, que o povo falava que era, aqui é a capital do arroz, município de Ituiutaba, né? Ituiutaba que era município era a capital do arroz naquela época, né? Então aí eu vendia fazenda, larguei de mexer com arroz, comprei caminhão para puxar arroz para a turma, né? Até que encerrou a zona aqui, encerrou a lavoura de arroz. E aí já foi em 1971 que encerrou pouco mexer com arroz. Agora só já vem do Rio Grande do Sul, né? Porque aqui acabou. Ituiutaba, inicialmente, ela foi uma cidade presa à produção de gado. Aqui, eu posso dizer que quando nós mudamos para cá, a minha família, nós somos de Santo Antônio do Monte, aqui o negócio só se falava em gado e leite. Certo? Nessa época. O senhor chegou aqui, para lembrar, foi em 34, mais ou menos? 1930. O arroz vinha da tuia, colocava aqui no pilão do monjolo e aquilo era beneficiado. A água vinha por cima desses paus aí? Vinha, o jeito d'água, a bica vinha ali. Vinha por cima aqui? É, a bica vinha por cima aqui. Nesse veio d'água que tem? Em bica de aroeira. E aqui era o monjolo. O monjolo funcionava ali, pilão ali. O monjolo, a mão do pilão vinha aqui assim, ó, socava o arroz aqui. Isso aqui cabia mais ou menos um médio de 20 litros de arroz em casca, 25. E depois limpava, limpava 2 pilão, juntava tudo em um só. Limpava uma vez, banava, banava outra vez, colocava os dois juntos, aí terminava o serviço. Isso aqui é uma fruta que se chama de coité. Isso aqui servia para fazer cuia, lavar arroz e para o povo tomar leite com farinha, leite com canjica. Usava muito isso aqui, porque não tinha prato. Usava muito.
Lembro bem quando meu pai tinha outras fazendas. Eu era muito novo, mas ainda lembro ainda das fazendas que ele já teve. Não todas no mesmo tempo. Tinha uma, vendia, comprava outra e assim por diante. Sempre foi na fazenda que nós vivemos. Vivia de quê? Mas é de gado, tirava um leitinho, desnatava, né? Ele fornecia creme aqui no laticínio, né? Do Baduí. E então, vivia dessas coisas. Tinha gado, quando precisava vendia uns bezerros. Entrava dinheiro dessa forma? Muito pouco também dinheiro. Quase não tinha despesa, que de comer colhia tudo. Né? Não tinha onde gastar? Não tinha. Não vinha para a cidade? Não tinha nada para gastar aqui na cidade? Tinha, comprava fumo que ele fumava, coisinha, né? Açúcar às vezes, porque lá tinha açúcar de forma, né? Que moía lá mesmo, mas nós levávamos um pouco de açúcar cristal, café, né? Essas coisinhas. Eu gasto muito pouco. O que não produzia, comprava? Comprava. Roupa? Roupa quase que fazia no tiar lá da fazenda, né? Pode começar eu falando? Pode. Eu já usei muito essa máquina, mas hoje em dia não usa mais. Então ela tá meia de... falta corda, só isso que tá faltando, só a corda aqui. Mas ainda se for para trabalhar, a gente trabalha. Fazia mutirão de fiar nas fazendas de sábado. Os homens trabalhavam nas lavouras e a gente trabalhava na roda de fiar. À noite tinha o tal de pagode, o forró. Dançava a noite toda. Tudo com o maior respeito e responsabilidade. Tudo tinha honestidade. Hoje está tudo diferente. Essas máquinas acabou, só tem para lembrança. Só retrato. E que eu tava, não tinha nem roupa pronta para comprar. Hoje tem tudo. A gente tecia, a gente fiava, depois tecia, depois passava na dobadeira, quando pintava a linha de vermelho ou azul. Aí depois ia pro tiar. Passava no liço, passava no pente. A senhora fez os fios nessa máquina? Nessa máquina. Primeiro passa nesse, ó. É tão difícil. Eu não tenho saudade mais, não. Isso é para desencaroçar? Para poder fiar. Fia aqui, ó. A senhora não tem saudades? Não tem muita mais, não. Saudade dos tempos bons a gente tem. Mas isso aqui é muito custoso. É custoso? É custoso. Fazia porque tinha necessidade? É porque precisava tampar do frio. Agora hoje em dia tem cobertor. Edredom é muito melhor que cobertor. Não é? É mais suave. Meu avô tocava lavoura na beira do Rio das Velhas, né? Então nesse tempo eu tinha uns 6 anos mais ou menos. Aí meu pai plantou 1 litro de arroz ao redor de um brejo lá. E falou, isso aqui é seu. Nem sei se eu capinava, mas plantou na minha sorte, né? Então, deu 3 volumão de arroz bandeira, né? Aí ele falou assim, agora você vende um saco de arroz desse, pra você comprar um par de botina para você. Fui lá com o papai, comprei um par de botina de marrabo, bonitinho, né? Eu usei ele até os pés não servir mais, passou pro meu irmão o segundo. Depois passou pro terceiro, o terceiro acabou com ele. Roupa nova a gente quase não comprava. É difícil, não é igual hoje não. Hoje veste uma calça, né, que não tá boa, mas já tá comprando outra. É desse tipo, e abandonando aquela de primeirão. Aí com a calça até quando dava, vi que não dava para ir mesmo, então eu jogava fora e passava para outra. Calçado. Eu trabalhava 3 dias para mim comprar um par de botina. Para mim. Andava descalço, sem chapéu. Onde é que o senhor ia para contratar os meeiros? Lá em Capinópolis. Depois toda a fazenda. Depois que eu ouvi gente do norte, já mais do fim, né? Veio muita gente do norte. Mas esse povo do norte, o povo lá tudo nas fazendas. Eu dava uma volta lá, eu arrumava umas 20 pessoas para trabalhar, de uma hora para outra, tudo vizinho. Eu chegava no tempo de São Pedro e falava, como é que é o seu nome? Enoque. E o seu nome? Raimundo. E o seu? Manuel.
E o seu, Severino? E esse outro senhor aí? Ah, Mané Soares. Mané Soares também. Quanto vocês deram na pensão? Tanto. Ia lá. E o pau de arara? Tanto. Então pagava ele, então vamos embora. Aí chegava lá, era um chatão, vocês vão dormir, a cama de vocês é aqui, os caldeirãozinhos de vocês já tem um jeito aqui, aqui vocês vão passar, vocês vão comer bem, mas vai trabalhar bem, né? E olha, não é para fugir nenhum. Aí, não tem perigo não, contrato fechado. Pronto, aí, uns morou lá comigo 10 anos, né? Não, no meu nenhum fugiu não, mas fugia. Vimos os amigos fugir, para não... Trabalhava, nunca pagava a conta, nunca que dava conta de pagar, né? Muitos fugiam para outro fazendeiro, mas para longe, porque fosse perto, o fazendeiro ia buscar, né? Meu pai veio para aqui em 47, 48 mais ou menos. Ele puxava a gente para cá nessa época, de 47. Nós vinha até Petrolina, de Petrolina e embarcava para Pirapora. De Pirapora pegava o trem para Uberlândia e vinha para cá. Quantas pessoas mais ou menos? Ia 40, 50 pessoas. Quando terminava o fim do ano, aí ia acertar. Eu somava aquele que a gente tinha comprado na fazenda, que a gente fornecia o arroz, o feijão, a açúcar, o café, sabão, essas coisinhas. Tinha realmente, a fazenda tinha como se fosse o que hoje chama cooperativa, né? Não tinha como se fosse um armazém, sempre era armazém, tinha armazém. Todo fim de semana ia fazer aquela feira. A gente não vinha para a cidade, comprava lá dele mesmo. Então onde é que essa conta nunca terminava por causa disso? O que precisava para esse pessoal trabalhar na fazenda? A moringa, o acabaço, a enxada, a lima, o enxadão, o machado, chapéu, botina. Tudo vocês tinham lá na fazenda? Geralmente nós fornecíamos tudo isso. E alimentação é lugar deles dormirem. Depois de 50, como é que foi? De 50 a gente vinha de caminhão, já vinha até aqui. Tudo. A gente vinha mais para Canápolis, para aqui quase não vinha gente, parava em Canápolis, de Canápolis distribuía ali pelas fazendas e vinha aqui só a passeio. Aí depois que começou a vir para aqui. Nós falávamos onde eles ficavam chatão. Ele tinha umas divisórias, mas era mais um cômodo só. Aí ali, talvez chegavam mais uns, aí o papai falava, vamos fazer outro chatão para a turma fulana. Vocês viajavam de que tempo em tempo, assim, para buscar pessoas? Tinha mês que dava 2 viagens. De 56, 57 já dava 2 viagens. Quanto tempo levava a viagem de ida e a de volta? Uns 30, 40 dias. A gente gastava 16 dias e depois passou para 3 dias. Você veio como? Você trouxe dinheiro? Não trouxe dinheiro não, vim sem dinheiro, a despesa por conta do caminhoneiro. E chega aqui, ele arruma o patrão e a gente vai trabalhar até pagar, né? Como que era o caminhão? O caminhão era um Chevrolet 48. Tinha cobertura, banco? Tinha uma cobertura de cerado, né? Banco? O banco também era de madeira, né? Só veio você? Não, veio 32 pessoas. Quanto tempo levou de viagem? Levou 13 dias, fora as noites e os pedaços de noite que eu andava. O senhor sabe por que eles queriam vir? O seguinte, meu pai falava que ele falava que aqui em Minas ganhava dinheiro de rodo, muito rodo. Ganhava dinheiro demais. Então, com a gente que a família era grande, o fazendeiro interessava pela família grande. Em dia de 40, né? Plantava arroz, no tempo plantava muito arroz, né? Preparava a terra, arava, serroava, dava semente, não tinha adubo não, naquele tempo não tinha adubo. E dava a terra preparada, veio plantava o arroz. Aí plantava aquela leva de arroz, né? Que ia demorar, por exemplo, 3 meses a 5 meses para chegar ao ponto de a corte, colher, né? Esse tempo todo, ficava capinando, o mato não crescia em volta. O mato não crescia. Era trabalhoso, porque hoje não, hoje eles plantam arroz dá combate com veneno. Antes não tinha. Antes não existia veneno, não era só na enxada mesmo. Não tinha bicho que vinha assim para comer? Dava largata nos arrozal, né?
Tinha os benzedores. Eu tinha um primo que tinha um morador lá chamado Zezinho Baiano, só para poder benzer a largata, para não deixar comer. E não deixa, não derrubava tudo, matava tudo. Com a benzição que ia lá onde estava a largata, derrubava a largata para lá vir capotar naquela época. A gente passou muita dificuldade em fazenda. Sem que se trabalhasse, tivesse a lavoura, quem tinha lavoura lá, roçava mais, sabe? Ele até falava que ele era formador de capoeira. Porque a capoeira, assim, você roça, planta uns 2 anos, o mato é bom, você vai para frente, né? Na década de 30 era com trator? Não, nessa época de 30, eu só mexia só com roça de toco. Né? Roça de toco por quê? Roça o mato, queima e planta o arroz, né? Cortava de machado, porque naquela época não tinha motosserra. Machado e foice as árvores, para poder arrancar ela. Arrancava com enxada e enxadão, e machado. Porque tinha árvore de raiz grossa, precisava de machado para torar. Agora depois arranca aquele toco, ara o chão. É com cavalo? Não, com o trator. O trator vem o cavalo só para carpidar. O arado, ele cava fundo assim, aquela terra que está ainda sem mexer, e vai jogando os torrão para um lado. Quando eu mexia lá, arrancava toco na beira do rio, aí arava com arado de boi. Eu até lembro, eu guiava os boi pro meu avô, né? A aração é começado do extremo da roça, da beirada da roça para o meio da roça. É diferente de trator. Vai tocando em volta. Quando chegava lá no virador, você puxava a alavanca aqui, aquele disco virava assim, ó, para trás, entendeu? Aí vinha arando para trás. Né? Chegava lá no outro lugar, puxava outra vez, aí virava para ali assim. Vinha arando para trás, o dia inteiro aqui atuado. Aí ia semanas e semanas. No lugar que fazia com um trator de uma noite por dia, gastava até 15 dias para arar aquele chão com os bois. Queria saber se você trabalhou na roça. Trabalhei. Ajudei meu pai, assim, na época que nós voltamos, né, daqui para lá, ele não tinha animal de trabalho, assim, para puxar uma carpideira, uma plantadeira, porque a gente fala trabalhar de rédea. Quando o cavalo trabalha, já dá conta de trabalhar sozinho, como um animal assim de tração, carroça, essas coisas. Então, ele tem que aprender. Então, eu trabalhei o ano todo ajudando eles a ensinarem os animais a trabalhar de rédea. Eu tinha que segurar ali bem, um pauzinho ali bem na boca do animal, sabe? Para ele aprender. Eu passei 10 anos casada com Adão. Aí passou 10 anos, ele pegou vender a fazenda e eu ajudava ele a trabalhar muito, a colher café e amarrar bezerro para tirar leite das vacas, tarachão, tudo com um aradinho de bico. Esses são os mais antigos que tinham. Como que era? Punha boi, a junta de boi. Eu ensinava eles em Deus de menininho, desse pequenininho, eu era menininho, né? E eles pequenininhos, eu punha canga neles, arrastava pau do mato e ensinava eles a carrear, né? A puxar o carro e puxar madeira. Os bezerros era tudo ensinado. Amarrava uma corda na guia e eu ia guiando os bezerros, na hora eu passava para trás e tocava eles, dava umas varadinhas neles e iam já sozinhos, já sabia. Agora no começo é duro, no começo você laça um, o outro deita e é custoso, sabe? Não é fácil não, mas aquilo para mim era brincadeira. E os carapina também que faziam os carros, eles tiravam no mato a madeira. Os carros de boi? E faziam os carros de boi. Eles faziam as peças, peça por peça. A cheda, o eixo, os cocões, os chumaços, os canzis, os fueiros do carro. E tinha alguns deles que tinha a felicidade de saber tecer do bambu, da taboca, a esteira do carro. E eles tinham também a arte de saber furar a roda de acordo com o buraco que furava na roda, é que saía o tipo do cantar do carro. Porque o carro canta, ele canta carregado.
Tem uns que tem cantado assim. Já tem outros que é assim. E o carro ele produz um cheiro, que geralmente o eixo é feito do pau bálsamo. E essa madeira, de acordo com os chumaços que eles usam, eles produzem um cheiro gostoso. O cheiro do bálsamo com o ipê dá um cheiro maravilhoso. Então o carreiro ele trabalha ali de parede com o carro e ele tem esse prazer de estar percebendo aquele cheiro gostoso que sai do eixo. Inclusive se a viagem for longa, tem de vez em quando jogar um pouco d'água no eixo para não pegar fogo, porque vai entrando em atrito tanto e vai esquentando o eixo, que tem casos, já foi acontecido casos de carro pegar fogo. Quem ajudava o senhor na roça? Eu sozinho. O senhor limpava, destocava? Eu destocava, aí exarava, e aí no dia de plantar, a gente já tinha um problema de, aí já era chão arado, né? Aí amarrava o cavalo num riscador, fazia um riscador assim, a largura da linha de, se fosse para milho tinha a largura da linha de milho, se fosse para arroz tinha a largura de uma linha para outra, né? E aí puxava, um ia puxando o cavalo, e naquele tempo ainda não tinha cavalo que trabalhava de rédea, depois passou a trabalhar com cavalo de rédea, assim, não dá ninguém puxar, né? E quando era para plantar arroz, vocês plantavam com o quê? Matraca. Matraca a gente pega ela assim e vai batendo no chão assim. Abre, bate no chão, fecha. A semente fica lá dentro. Aí abre pra dentro, bate, fecha. A semente fica. E é fácil plantar com matraca? Não é muito fácil não, que quando eu fui plantar a primeira vez, não dei conta não. A rua saía torta com uma banda, para ir para a rua saía mais larga do que a outra. Aí depois eu treinei, aí eu fazia a rua tudo numa lagorinha só, tudo num jeitinho só bem retinho, né? Plantar de enxadão, de enxadão, um covando e outros plantando com a mão. Eu, por exemplo, eu trabalho no enxadão, então eu ia covando e o outro ia atrás plantando com a mão. Os homens faziam o mutirão para roçar pasto, ia limpar a roça, e a vida apertava demais, né? Vamos fazer uma reunião lá para fulano. Ia com esses 50 homens lá, capinar de enxada, ir ao mato. Ali vinha o arroz, quando vinha o arroz, você punha a turma por dia. 10, 15 homens, cortando no cutelo e empiando. Aí empiava o arroz, aí, por exemplo, fazia aí umas 100 pias de arroz, aí voltava na banca batendo. Os cachos de arroz iam debuiando, e batia naqueles pauzinhos da banca, aquele giral, e ia soltando do cacho, até soltar, né? Quando viu que não tinha mais nada, ele parava de bater. O pano é que forrava por cima do solo, do terreno, para bater o arroz em cima dele. Aí ali em cima colocava a banca. 6 homens, 6 batendo e 2 carregando, ali o dia inteiro. Quando era tarde, 30 sacos de arroz lá. Ali, queria abanar tudo na peneira. O senhor via as pessoas ficarem ricas plantando arroz? Naquele tempo não tinha muita ambição de colher para fazer a vida através da lavoura, não. Eles tinham ambição de ter fartura. Então, às vezes o que vendia era assim, não tinha aquele entusiasmo de fazer grandes coisas para vender, não. Ele tinha mais aquela fartura, era aquele jeito simples, né? Não tinha ilusão, não tinha nada. O senhor ficou rico com arroz? Mais ou menos. Mas o senhor pegou uma época boa, né? Do arroz, pelo menos não teve muita perda. O senhor perdeu alguma plantação de arroz? Perdeu. Uma vez o Beieiro perdeu 7 arqueiros de arroz, na hora de cachear, não choveu, perdeu todo o arroz. Ficou alto. Arroz é uma planta muito arriscada. Tinha vez que meu pai era tão sem sorte, eu lembro direitinho, quando 2 vezes que ele estocou a horta, plantou, na hora de quando estava o arroz começando a cachear, entrou o gado fazendeiro,
comeu a roça dele quase tudo. A roça já estava quase que chiando já. Mas aí, algum pouco sobrava, ainda que não comia tudo, aí tocava. Os meeiros que plantavam e perdeu, como é que eles comiam naquele ano? Ah, sempre sobrava daqui, dali um pouquinho, né? Uns ajudavam os outros, pediam emprestado, tudo passava bem. Plantava muita mandioca, né? Criava porco, todo morador matava um porco todo mês. Matava um porco. Dava carne para os vizinhos, tocava. Meu pai tinha veio trabalhar para fazendeiro, trabalhava em toque de arroz, nós era tudo pequeno. Ele trabalhava cedo, quando era de tarde, levava uns 3 quartos de arroz, 3 latas de arroz na cacunda, com casca ainda. Nós trabalhamos em toque de arroz, né? Naquele tempo trabalhamos para comprar arroz para comer. Meu pai construiu ali na 20 com a 7, a 5, né? Construiu uma casa lá. E aí meu pai veio, minha mãe veio de mudança. Nós viemos em 53. Em 53 nós viemos para Ituiutaba de mudança. Aí passei a morar mesmo com meus pais ali na rua 27 e 5, não tinha calçada. Ali só tinha 2 casas, tinha igreja, né? Só não tinha salão paroquial, não tinha nada, 2 casas só. Depois, lá no final do quarteirão, eram mais 2 casas, que era a nossa e da minha avó, e de frente do seu João da Água. João Ribeiro, né? Por que João da Água? Porque ele que controlava a água em Ituiutaba, né? Chamava água do Goiabalo. Essa é a nossa água atual mesmo. Só que uma mina, trabalho da represa de São Lourenço, depois foi ficando assim insuficiente. E eles criaram essa água de São Lourenço, água tratada. A nossa água era péssima, a minha era enxurrada, a torneira, isso aí era enxurrada, né? Faltava água. A saúde, era difícil a saúde. Os hospitais eram muito poucos que tinham. Não, a gente não tinha. A gente não tinha uma televisão, não tinha uma coisa assim moderna, não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Não tinha luz também não. Foi lampião, luz, depois que demorou um pouco ele puxou luz. Era só aquela usina pequenininha, né? Eu fiz, né? Quando o senhor chegou aqui, tinha eletricidade? Tinha. Como que era? Era da usina Salles de Moraes. Muito ruim, tinha racionamento. Depois o Samir Tanus, quando entrou na prefeitura, que trouxe a CEMIG para cá. Prontinho, filho? Tem linha de bordado? Ele vai mostrar para você. Quer de meados? Aí o Samir trouxe a CEMIG para cá. Aí melhorou, né? Veio a força para nós lá de Cachoeira Dourada. Mas essa Salles de Moraes funciona até hoje. O calçamento, quando eu estudei lá no Mascarenhas, na Rua 20, já era calçado. É um paralelepípedo mesmo. Mas de frente à igreja ainda não era. Depois, quando eu já fui morar na 20, que foi em 53, aí já a frente da igreja já estava calçada. Só com esse pé de moleque, né? Bem desigual, né? E era só ali também. Só entre 20 e 22. Aquele trechinho em volta da praça. Aqui de frente tinha uma pensão, nesse terreno vazio ali, chamava Pensão do Comércio. E vinha aqueles caminhões do Rio Preto,
carregado de café e ficava ali na pensão. Naquela época chovia muito, atolava aqui. Eu tinha que ajudar a desatolar os caminhões todo dia. Senão eu trabalhava meu comércio aqui. Nessa década de 40, até 50 e pouco, era cascalho ali. Na Avenida 17, em frente à fábrica de manteiga invernada que existia na época. A Avenida 17 se estendia encascalhada lá em direção ao centro, até a Praça Getúlio Vargas. Depois da praça não tinha mais nada. O que o senhor achou de Tuiutaba naquela época? Naquela época era um lugar assim, muito pacato, paradão. Era um lugar assim muito... dá um aspecto assim atrasado. Mas eu gostei do lugar, porque o povo aqui é muito hospitaleiro, cavalheiro. Não tinha confusão, não tinha briga, o povo tinha respeito uns com os outros naquela época, né? Você podia sair, você podia deixar as portas abertas, não tinha nada que você tivesse uma preocupação, você podia viajar, largar sua casa um mês, chegava, estava tudo nos pontinhos certinho. O que o senhor lembra aqui na cidade que tinha assim, nessa época? Aqui? É. Eu lembro que não tinha nada, quase nada não, pouca coisa. Ali da prefeitura não tinha nada, ali eram uns buracos onde a gente descarregava trator. O movimento maior era na Vila Junqueira. Movimento de quê? Muita gente. O comércio mesmo que não. O comércio maior era na 17A ali. Certo. Máquina de arroz, né? A máquina de arroz não era lá não. A máquina de arroz era ali na 17. Ali na 17, a partir ali mais ou menos da 16 ali, da 14, subindo a 17, era só máquinas de arroz ali. Muitas mesmo. Tanto que nós observamos até hoje algumas empresas que se estabeleceram em prédios que eram de máquinas de arroz. E ali na 36 também, na entrada da cidade, ali na 36 também, ali era cheio de máquinas de arroz. E Tuiutaba tinha mais de 100 máquinas de arroz nessa época. Eu lembro quando beneficiava muito arroz, eles pegavam aquela casca de arroz, jogavam nos arredores da cidade, né? Depois punha fogo. O quarteirão era desse. Só tinha a casa que eu estava morando, que era mais perto, que ninguém gostava de ir para lá. Eu sou da chácara, eu fui a casa que eu achei, foi essa. Não gostava por causa das máquinas? Das máquinas, muita farelo de arroz. A casca de arroz era o mínimo, o pior é a poeira mesmo, que não era asfaltado. Tá? O asfalto da cidade era muito pouco. O vento aqui é violento, entendeu? Então, aí a casca de arroz era menos suja do que a terra. Eu tive uma tia que ela contava que passava ali na 15 para ir ao cinema e às vezes dava aqueles redemoinhos de terra, elas tinham que voltar em casa, tomar banho de novo, trocar de roupa para voltar ao cinema. Deve ter sido na década de 40. Época de chuva era o barro, era muito buraco. E ali na rua 16 com a Avenida 15, né, ali, meu pai até falava assim que ali era chamado Rua do Brejo, porque tinha uma nascente ali. Morando tão longe ou tão perto, na trilha dos caminhos toscos, de pedras, chão batido e poeira, iluminando os deveres de casa com uma luz frouxa de lamparina ou artificial, alguns puderam frequentar as escolas de formação básica, embora outros, sabemos que por motivos diversos, não o fizeram. Minha mãe me ensinou as primeiras, quase que me alfabetizou. Eu nunca estudei escola de roça, não. Mas meus irmãos frequentaram a escola da fazenda. A minha primeira escola foi o Grupo Escolar João Pinheiro. Foi em 1950. Fui alfabetizada pela professora Jerominha Gomes. Eu vim para a cidade para morar com a minha avó em
Deve ter sido em 47, 48. Minhas primas vinham para ficar no colégio interno, Santa Teresa, eu não, eu fiquei com a minha avó. Sou analfabeto, você me assinar meu nome. Nunca deu certo? Ou nunca se Não, porque interessou? meu pai não deixou eu ir para a escola. E depois que eu saí de casa, não tive tempo mais. Depois de adulto não quis? Não. Não é que eu não queria, é que não deu tempo, não teve jeito, né? Porque trabalhava o dia inteiro, mulher de noite estava cansada e eu ia estudar de noite. Você estudou aonde? Primeiramente no Mascarenhas. Era um prédio antigo, bem antigo, onde é o Brasil Utilidade hoje. É um prédio antigo, assim, estilo... Tipo casa de fazenda, janelões, assoalho. O João Pinheiro também tinha essa estrutura, janelões, assoalho, tábuas de arruda. Eram residências antigas, né, do pessoal da cidade mesmo, que depois passou a ser escola. Não tem mais aqui em Tuiutaba essas casas antigas, né? Tinha uma no 18, na esquina da 15 também, que eles desmancharam. Não tem mais. Tinha a escola da Dona Maria Petralha, né? E quando era dia de desfile, ela descia com os alunos dela lá do bairro Natal para o centro para desfilar. Eu me lembro dos desfiles na época que eu estudava no Mascarenhas. Sim. Eu me lembro bem que eu desfilava com um uniforme de educação física. Tudo branquinho, era um calção. Eu falo, não era short, era um calção porque ele tinha elástico até nas pernas aqui, né? Tinha uma preparação grande para os desfiles de 7 de setembro, né? No grupo escolar não tinha fanfarra, a gente geralmente desfilava com o som dos tambores. Primeiramente vinha o tiro de guerra, depois era Marden, São José, Colégio Santa Teresa, que tudo tinha fanfarra, depois vinham os grupos escolares, né? Desfilava 7 de setembro. Aniversário da cidade, proclamação da República, todo ano. E as festas aqui era muito perfeita. Esse menino meu, esse caçula, estudava no Marden, era rapazinho, tinha uns 10, 12 anos. E a professora lá gostava demais dele, vestiu ele de padre e pôs ele em cima do carro alegórico. E ele desfilou na frente, assim, todo mundo como padre. A senhora estudou? Estudei. Na fazenda? Mas eu licionei também. Eu gosto de escrever poesia. Vinha um, eu tinha que pegar o caneta, papel, escrever. Vinha mais, eu tinha que escrever. Aí eu pus aqui, ó. Senhor prefeito, quero o seu sim, aprovado? Aí põe assim, senhor advogado, eu quero o seu sim, aprovado? Senhor promotor, eu quero o seu sim, aprovado? Senhor juiz, eu quero o seu sim, aprovado? E o concurso A Rainha do Arroz era? Era para arrecadar fundos para esse trabalho. Para fazer o colégio, mudou, né? Porque hoje não é educandário mais. A mocidade espírita trabalhou nesse benefício. A gente ia nas firmas e ganhava os materiais que nós estávamos precisando em formas de votos. E isso aí, ou dinheiro, de qualquer forma, a gente tinha a renda. Trazia o nome de Rainha do Arroz justamente por causa disso. Porque era o que mais desenvolvia em Tuiutaba. O que mais chamava a atenção na agricultura era o arroz. Produzia muito tipo de outras culturas, o algodão, o milho, o feijão, mas arroz era em grande quantidade. Tuiutaba, como capital do arroz, foi uma coisa assim, passou muito rápido, né? Você lembra alguma música daquela época? Não lembro, assim, era muita música caipira, né? Até a chegada da televisão em Tuiutaba, que se deu após o ano de 1960, o que predominou localmente foram os programas de rádio, de auditório e os de ofertas musicais, com grande participação de artistas locais.
Depois que nós mudamos aqui para Ituiutaba, que nós vendeu a fazenda aqui, aí nós comecei a outra vida, já não era mais vida de fazenda. Aí a gente começou na vida artística. Tivemos vários programas na Rádio Platina de Ituiutaba e continuamos muito tempo cantando com firmas patrocinando nós. Nós fizemos muito sucesso aqui, inclusive o nosso acordeonista, aí, esse famoso Inhozinho que tem aí, nós tocamos juntos muito tempo, eram os Peralta do Sertão, Sertãozinho, Zezinho e Inhozinho. Eu sou apaixonado pela música árabe, muito sentimental. O primeiro rádio que eu tive, um rádio Mitsubishi japonês, ligava todo dia para ouvir música árabe lá no Cairo. Eu vou cantar uma para você. E chama Ateba. Ateba é música popular de província. تليني وخلصي مني وفي الليل على أبد زرعي وردة وفي الليل بنية ما تشتي شعرك وفي الليل قبل ما تصيح ليلى يا عرب. De que ela fala? تليني وخلصي مني وفي الليل. Me mata e acaba comigo. E depois penteia seu cabelo e cai fora. Como é que era? Você vendia o rádio? E chegava e instalava nas fazendas. Eu comprava revólver, comprava rádio, comprava fazer extensão, comprava essas coisas que precisava assim, tudo e trazia. As minhas compras, roupa feita. Então, lá tinha de tudo no Brasil. Para vender até agulha de marca, comprava 1000, aquele lá é baratinho, né? Lá é baratinho. Aí eu trazia para vender. E ia para as fazendas. E você ficou quanto tempo mascateando? Foi muitos anos, foi muito tempo. Deve ter ficado uns 10 anos quase. Conta de novo, o que você trazia? Roupas feitas, rádio, de agulha de máquina para cima, agulha de mão. Livros, discos, quadros, moldura para quadros, estampa para fazer quadros. E também até plantas ornamentais eu vendia ali, né? Em 1978, né? Montei o primeiro comércio de livros. Era um pouco misto. Não, usado não existia nessa época. Isso foi eu que implantei na cidade, né? A troca livros usados, como é chamado o sebo, né? Nascido na pequena cidade de Cunha, estado de São Paulo, no ano de 1932. Eu comecei a trabalhar, encantei muito com os livros, comecei a trabalhar com os livros, né? Trabalhei em algumas cidades do estado de São Paulo. Depois a firma me mandou para trabalhar em Minas. E assim comecei a mudar de cidade em cidade. Araxá eu fui para Uberaba, eu fui para Uberlândia, e assim outras cidades, Patrocínio, Alto Paranaíba, né? Catalão. Então sempre levando meus livros na pasta e no carrinho para a pronta entrega. Meu pai, Antônio Baduí, era um imigrante sírio e ele veio para o Brasil com 23 anos. Já chegando, se estabeleceu em São Paulo. Mudou para Uberlândia, mas trabalhava como viajante. Naquela época se falava mascate. Mas somente em 1938, em parceria com Abdal Latouche, que ele vai fundar as Indústrias Reunidas Fazendeiras. Você se lembra da máquina de arroz dentro do grupo de indústria que ele teve? Lembro dela, o barulho dela trabalhando, né, beneficiando o arroz. Lembro também muito que 5 horas da manhã já começava o trabalho na fábrica de manteiga, a máquina de arroz trabalhando o tempo todo. Era uma máquina grande.
sei que o apito do Baduí existe desde 1938 e eu cheguei em Ituiutaba em 1949 e fui morar justamente vizinho dos Baduí e tinha muito contato, então eu fiquei sabendo que esse apito foi criado porque o Baduí tinha muito funcionário. Então esse apito justamente indicava a hora de começar a trabalhar, hora de ir para o almoço, e hora de voltar do almoço e hora de acabar o serviço à tarde. E com isso, eu acho que a cidade beneficiou muito, porque todo o comércio de Ituiutaba acompanha o apito para poder começar a trabalhar. A máquina de arroz já não existe há muito tempo mais, e também a fabricação de óleo, de caroço de algodão também, há muito tempo, né, na década de 70, 80, ainda houve uma produção de óleo de milho lá na máquina. Aí depois foi parando, né, essa produção, investindo em outros campos, investindo mais nas fazendas, investindo mais na criação de gado. Nessa época, o senhor percebia o que do comércio local? Eu achava que, desde quando eu estava trabalhando em Uberlândia, eu ouvia falar muito bem de Ituiutaba. Cidade boa, próspera, capital do arroz naquela época, né? Muito movimento. Então, justamente isso que me atraiu, vir para Ituiutaba. A chamada capital do arroz atraiu muitos migrantes para trabalhar nas lavouras e alguns que se sentiram seduzidos pelo lugar onde permaneceram, como o senhor Jair Fernandes. Os imigrantes, principalmente os sírio-libaneses e ocasionalmente outros, ao exemplo do austríaco, vieram às vezes para passar algum tempo ou para praticar a nova língua no comércio do interior e voltar para a cidade grande. Contudo, isso nem sempre acontecia. Envolvidos pelas ideias progressistas em torno do lugar, aqui iniciaram seus empreendimentos e Ituiutaba passou a ser a sua nova morada. Eu nasci dia 1º de setembro de 1927. A cidade chama Rahbe, Líbano. Eu venho conhecer meu tio aqui, gostei do lugar e fiquei. E ele me ajudou a estabelecer aqui, abrir um boteco aqui onde ele estava, tinha comércio aqui antigo. Aí eu comecei com um armazenzinho aqui. Sou austríaco de origem alemão, naturalizado brasileiro. No ano 1933, com 1 mês da idade, emigrei com meus pais para o Oriente Médio. Com o tempo, 1969 para 70, depois que formei, vim para o Brasil. Brasil aqui, achei bom, país muito bom, grande e tal, tem liberdade. Eu fui feliz, casei, tive 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Já tive panificadora, mas aqui nunca fechei, não. E em 81, eu montei uma casa de imóveis na 17 com a 30 e sempre mantinha os 3 lugares. Depois vi que estava muito apertado de serviço, acabei vendendo a panificadora e a casa de imóveis. Voltei para a loja aqui. Fiquei só aqui. Comprei loja na Rua 22, rua importante na Ituiutaba, para o comércio, né? Comprei loja lá na coisa. Como era o nome da loja? Casa Mineira, chamava Casa Mineira. Encher mercadorias. Para melhorar meu trabalho, abri outra loja de sapatos, depois de tecidos. E qual foi o ano que o senhor fechou essas lojas? 2000 mais ou menos. Antes vendia bastante? Vendia, antigamente era bom. Depois, cada vez, por acaso, fica bom, ruim, depois, quer dizer, o movimento não dava. Falei, melhor vou fechar a loja. Vinha mais era pessoal das fazendas aqui? O movimento maior era da fazenda. Vinha o lavorista, comprava 10 peças de algodão para fazer panão, para bater arroz em cima. Vendia a opção dele, muito. O chapéu vendia muito chapéu na época, sabe, por causa de lavoura. A pessoa de idade usava um chapéu. Hoje mudou tudo. Hoje uva, quer dizer.
usar aquele biribinha. Era só pessoa de idade que usava chapéu? Mas gente nova usava mais chapéu de aba grande. Agora mais vendia chapéu social, uma pessoa idosa. Como até hoje vende, pouco, mas vende. Só vendia quantos chapéus por dia? Uma média de 5. Hoje vende 5 por mês. O que você percebia da cidade na década de 60? Era o maior movimento que tinha de arroz. Arroz. Chegava arroz, tanto arroz para ser beneficiado aqui, para limpar o arroz, que pousava na porta das máquinas, expunha lona, e ia limpando arroz e caminhão chegando, levando tudo para São Paulo, e foi levando, e aquilo não parava. Aquilo foi dos anos 60, 70, foi até quase 82. Naquele ano de 1956, você participou da festividade que houve da Rainha do Arroz? Do bairro. Fiquei à parte, mas participei. Aonde foi? Foi no único clube que tinha, Ituiutaba, porque não tinha outro, né? Ituiutaba era uma cidade muito pequena. A cidade tinha um cinema e um clube, em 1950, na década de 50. Era clube tipo salão de festa, Ituiutaba Clube. Em uma época que funcionou o Jockey Clube. Aqui na 22, onde era o cinema, na parte de cima, era a sede do Ituiutaba Clube. Quem frequentava? Primeiro, 90% elite, sócio do clube. Depois mais os outros são influentes, filhos de fulano. Pessoa de cor não entrava no Ituiutaba Clube. Nessa época Tinha um outro clube, inicialmente, o Palmeiras Clube, que era dos negros, exclusivo deles. Era separado? Era separado. Eles frequentavam o clube deles e a gente frequentava o da gente. Por que não podia misturar? O que acontecia? Porque tinha uma direção do Ituiutaba Clube e tinha influência das pessoas. Entendeu? Era um negócio, era difícil aqui. E quem é que exercia essa influência? Eles estavam na diretoria do clube? Em geral ficava no conselho, entendeu? O conselho era uma maneira de segurar, né? Não pode ser sócio, pronto. Fulano de tal mora no Serrano, não aceita, não pode ser sócio. Tinha isso. Eu era muito nova, eu não fui muito, participei muito dos bailes no Ituiutaba Clube, não. Eu ia mais, era nos matinês de carnaval. Posteriormente, construiu-se a sede campestre do Ituiutaba Clube. Não tinha uma sede do Ituiutaba Clube. Então eu assumi a presidência do Ituiutaba Clube e abri a sede, que era aqui na 22. Então, na sede campestre, um negócio mais aberto, né? Depois eu fiz o prédio, depois fechei aqui. Ficou tudo lá, entendeu? E lá aí é um clube grande, cabe todo mundo. Na sede campestre a gente ia muito, carnaval, a piscina, a gente gostava muito. E tinha a sede urbana. Embaixo funcionava setor administrativo e em cima havia o salão de festa, com bailes, festas de casamento. Participei de muitas. No clube, só quando tinha uma festa assim importante, a gente ia também. Você lembra de alguma? Eu lembro dos aniversários de 15 anos. Muito de bom quem? demais. Da minha neta. A 15 anos dela foi uma festa de arromba muito bonita. A festa dos outros netos também. Eu lembro que no cinema aqui tinha a sessão dos brancos e dos pretos. A primeira sessão era dos brancos, depois das 9 horas era dos pretos. Era na época de 50 até 54, 55, era desse jeito. Eu só me lembro da exigência do cinema, o seguinte, nas sessões de fim de semana e de quinta-feira, a presença de homens só era permitida de paletó e gravata. E vocês iam ao cinema? Era no quase caminho da roça, né? Porque tinha um vassoural
só a conta de passar um carro, né? O movimento era muito pequeno, né? E a gente procurava pisar mais lá no mato para poder não sujar os pés, né? Eu sei assim que antes mesmo de eu nascer, já tinha cinema aqui em Tuiutaba. Me lembro que a gente chegava da fazenda, época de férias, algum feriado, mas pronto, chegava, já tomava o banho, aprontava. Naquele tempo não tinha, né, aquela história de muita coisa com cabelo, secar cabelo, nem nada não. Lavava esse cabelo, batia mais ou menos, ó, tá na rua, tá indo pro cinema, né? Eu me lembro muito do Cine Tuiutaba e do Cine Capitólio. 2 cinemas que marcaram época aqui em Tuiutaba. O Capitólio era muito grande, tinha a parte de cima, sempre filmes muito bons passando. O Cine Capitólio foi um projeto já mais modernizado. Eles criaram 2 pisos de cinema. Você assistia na galeria em cima ou assistia embaixo, né? Então tinha sala de espera em cima e embaixo. E eu lembro que assisti o Ben-Hur uma vez em São Paulo. Estava lá, eu tinha 9 anos, mas depois ele demorou para passar aqui. Demorava, ia primeiro passando em todas as capitais, para depois chegar nos cinemas do interior. A gente ia, desde pequenina, a gente ia para os matinê, né? Tinha os matinê. Tinha os seriados. Tinha o Zorro, né? Gostavam do Zorro, no matinê. Eu tinha aqueles filmes da Doris Day, né? Do cinema americano, da Jane Fonda, tinha os filmes do John Wayne, os Cowboys. Me marcou bem o filme de inauguração do Cine Capitólio, foi Lili. Havia aquele cineasta Cecil B. DeMille, ele fez Cleópatra, Os 10 Mandamentos, Sansão e Dalila. Lili. E foi repetindo, assim, sabe, a semana toda, acho que umas 2 semanas repetindo. E teve gente. Você lembra um pouquinho da história? O que era? Lili? É música, né? Era um filme muito gostoso, um filme tipo esses filmes, assim, tipo Cinderela, né? O cinema fez muita parte da minha vida, porque desde criança que eu ia ao cinema. Havia os filmes, as chanchadas nacionais, com Oscarito, com o Grande Otelo, passava muito aqui também, em Tuiutaba. Eram filmes muito bons também, de uma época do cinema nacional. Depois que saía do cinema, terminava a primeira sessão, aí era um vai e vem ali na Rua 22. As moças ficavam no vai e vem e os moços ficavam de um lado e do outro, os rapazes. Da 15 até na 13. Era o único trecho da rua que era calçada. As meninas ficavam passeando na rua por ali e a turma tudo na calçada. O sábado e domingo era assim. Ficava lotado. Ficava cheio. Isso era final de 50? Era. Toda a década de 50. Aí começava a olhar uns para os outros, dali que saiu o namoro, os casamentos, era tudo dali mesmo. Meu pai nunca permitiu que a gente fizesse o footing. Acabava o filme, todo mundo tinha que voltar para casa. Houve uma época, veio a grande Circo Garcia, eu lembro do Circo Garcia, veio várias vezes também, ficou naquela época, aquela praça ali que é da 24, ali da 17 com a 24, aquele ali nem tinha árvore, nem nada, era terra batida ali, né? O circo ficava ali. Eu comecei meu trabalho no teatro apresentando a primeira peça, uma comédia. Eu tinha naquela época 16 anos. Foi no ano de 1953. Isso. Daí pra cá não parei mais nas apresentações. E naquela época, a cidade tinha um grande movimento. Chamava Capital do Arroz. E a lavoura é que mandava na região toda.
Desde 1910, houve iniciativas em torno do teatro e cinema, fazendo com que, desde então, os ituiutabanos vivenciassem esse tipo de experiência. Outras sociabilidades, manifestações culturais e festas eram frequentes tanto no campo quanto na cidade, o que permaneceu durante algumas décadas, ainda que os interesses fossem diversos. Você vivia o teatro nessa época, praticamente de 53, 63, 73, completamente teatro, né? Você trabalhava com outra coisa? Eu acho que eu já trabalhava como relojoeiro, né? Vim para Tuiutaba com 8 anos e aqui a gente foi trabalhando, fazendo. E uma das coisas mais importantes foi o teatro. Nos anos 70, 80, eu tive muito apoio, eu tive muita sorte de pegar dos anos 70 a 80, esses 10 anos, nós fizemos demais, mas fez muita coisa. A prefeitura nos dava uma verba para a gente fazer o FETAI. O FETAI é o Festival de Teatro de Tuiutaba. Em 1974, nós resolvemos fazer o primeiro Festival Nacional de Teatro em Tuiutaba. Ele trouxe grupos do estado de São Paulo, de Brasília, da nossa região. Foi uma semana, sempre espetáculos acompanhados de debate com os diretores. Você ganhou dinheiro fazendo teatro aqui em Tuiutaba? Ganhei. Ganhou patrocinador? Não. Teve uma vez, eu montei uma peça também, a igreja me forneceu as roupas. Eu sei que é de João Batista até o nascimento de Jesus. Percebemos que precisávamos de ter um espaço próprio até para fortalecer o Grupo MECA. Então nós conseguimos a doação de um terreno do então prefeito na época, foi José Dibe, que nos doou o terreno, onde nós passamos, através de campanhas realizadas na cidade, nós conseguimos, de casa em casa, pedindo cimento, pedindo tijolo, a gente conseguiu erguer o Teatro Vianinho. Teve uma vez que nós apresentamos no Salão Paroquial, tinha 1.100 pessoas assistindo. Não tinha espaço para passar ninguém, é tudo lotado o local. É um espaço cultural de iniciativa privada, mas que desenvolve um trabalho voltado para a cidade, ele é público, mas que dentro das dificuldades da falta de financiamento, então nós temos altos e baixos. O FETAI durou quantos anos? Durou 12 anos. O primeiro festival deu uma média de 1.300, 1.400 pessoas. De uma vez. E eles apresentavam onde aqui? Eles apresentavam na ex-sede urbana do Ituiutaba Clube. 2 espetáculos teatrais, 2 me marcaram bastante, que foi o Ituiu Tribo, do Dilon Machado Júnior e Cláudio Souza Martins, que são 2 autores de Ituiutaba. O espetáculo teve muito sucesso exatamente por conta de colocar no palco a nossa identidade. Uma coisa que eu tenho uma referência muito grande foi a última peça, que era As Torturas. E nessas torturas veio a Polícia Federal de Brasília, que assistiu, primeiramente, se podia classificar ou não a nossa atitude, a nossa peça. E o outro espetáculo também, que marcou muito, com certeza, o MECA em Cena Luiz Vilela, porque eu reverencio o Luiz Vilela e ter a oportunidade do grupo ser dirigido pelo Júlio Maciel, que é ator e diretor do Grupo Galpão. A peça falava de uma pessoa louca, que tinha um porão e ela matava as pessoas, cortava as pessoas, barrava de cabeça para baixo, queimava as pessoas, era um sádico, né? Eu parei mais porque mais por causa da televisão. Por que você parou? As dificuldades foi muito grande, se crescente, e aí foi entrando alguns prefeitos que não tinha
nenhuma comoção de continuar com isso e foi parando. Nós não temos política cultural para a cidade, não existe. Não existe. O que nós temos aqui bastante forte, intenso mesmo, são as festas que são realizadas em maio pela Irmandade de São Benedito, que quando então o encontro, né, dos ternos de Congada, Moçambique, Transfita, eles realizam uma semana de comemoração, geralmente perto do dia 13 de maio. Saudação, fecha a roda, revoltou, faz o tour. A quadrilha já existia bem antes da formação do Catira. O grupo de Catira veio junto com o teatro. Esse entusiasmo assim, pela Catira que levou você a formar o grupo Nova Geração? É porque eu era criança, eu acompanhava meu pai. Ia nas festas com ele e achava bonito. E fiquei muito triste quando eu vi que o Catira ia morrer. Eu pensei, falei assim, eu vou formar um grupo de quadrilha e eu formo um grupo de Catira. E surgiu o grupo Nova Geração. E está até hoje? Até hoje. E quantos anos 26 tem? anos. Tudo bem? Seu Faustino dança Catira, a senhora faz o quê? Eu sou secretária, ligando para um, ligando para outro, e vou ajeitando. Em pouco tempo ajuda todo mundo para ir. Há quanto tempo tá assim? Boa noite a todos. Nós agora vamos apresentar o grupo de Catira Nova Geração. Eu quero te namorar, mas eu não posso. Eu ando desconfiado que eu tenho sorte. Você tem um namorado e não quer contar. Eu quero te namorar, mas não quero um sócio pra me ajudar. Peguei o meu dinheiro, emprestei a um camarada. O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente pega o dinheiro e também perde o amigo. Naquela época, as festividades, assim, casamento de família, que vinha assim, fazia aquelas grandes lotações. Então as pessoas vinham nas carrocerias dos caminhões. Vinha para Itiutaba e depois que terminava o casamento, aquela lotação voltava para a fazenda porque tinha festa. Algumas vezes a gente ia de caminhão para passar o domingo em alguma festividade. Papai levava a família inteira. Então a gente ia de caminhão, naquela época, a estrada toda de terra. E a gente ia nas festas, dançava nos forrós, festas juninas, festa de aniversário, e nós éramos sempre convidados para ir. Fazia aqueles doces, aqueles biscoitos que ficava a semana toda assando biscoito, matando vaca, porco, naquela preparação, porque naquela época eles faziam muita festa, mutirões, traições, né? E festas que tinha na cidade, o senhor lembra? Festa? Festa tinha a festa da Ford, era a festa mais animada, era a festa da Ford. Era aqui na Getúlio Vargas. A Cancela que fazia, né? Então vinham de São Paulo, de muitos lugares, grandes nomes da Ford. Hoje tem as exposições que faz o show. Antigamente, todo ano, era a festa da Ford. Tudo girava em torno da cultura do arroz. Então, os tratores, as máquinas, os caminhões e outras produções também. O senhor acha que a cidade mereceu o título de capital do arroz? Mereceu. Ixi. Para a senhora ter uma ideia, não tinha armazém para guardar. Guardava na rua 36, ali dos dois lados, e cobria com lona preta. Não tinha lugar de guardar arroz, e tanto arroz que estava.
Esse é o prédio da máquina de arroz. Seu José Calimério da Cunha, que é o marido da dona Elza. Ele mandou construir esse estabelecimento e depois comprou a casa aqui, próximo aqui. Nós estamos até hoje, né? E aqui ficou mais fácil para nós, para ele principalmente, que ele passa pelo fundo. Aqui é meu trajeto em Deus de 68 aqui, ó. Então o seu primeiro emprego foi numa máquina de arroz? Nós tivemos uma máquina na década de 48 a 50. Aí depois meu pai vendeu, eu fui tomar conta da cerealista da minha tia em Bambuí. Eu vim para Tiutaba na década de 53 para montar uma máquina de beneficiar arroz para cerealista lavrador da família Carvalho. Ali nós montamos a máquina em 55 dias e começamos a beneficiar. Naquela época era motor a óleo diesel. Trabalhei 4 anos, fazia de 100 a 150 horas de extraordinário, beneficiando arroz. Trabalhei ali 4 anos. E depois fui para Anísio Demétrio Jorge. Lá trabalhei 3 anos, nesse mesmo ritmo de trabalho. Montei uma máquina nova e trabalhei lá 3 anos para ele. Isso tinha dia de rodar 24 horas. Foi 7 anos trabalhando de empregado aqui em Tiutaba. Aí em 60, na década de 60, comecei a trabalhar por minha conta. E estou até hoje aqui, 2010. Nós começamos a trabalhar em 59, antes de 59. E nós tínhamos um comércio de farinha de milho, fubá, canjica, e tinha um depósito de aguardente. Depois montei uma fábrica de farinha de mandioca em conjunto. Em 65 eu diminuí, acabei com o aguardente, acabei com a fábrica de farinha de mandioca, montei uma máquina de arroz. Em 66 funcionei uma máquina de arroz, já comprei ela usada. Trabalhei até 72 com ela. Montei uma máquina grande, consegui arrumar uma máquina que limpava 250 volumes de arroz por dia. Fiquei com as 2 máquinas. Depois o arroz acabou, passou o tempo, foi diminuindo o plantio de arroz na região. Abandonamos, ficou a máquina abandonada uns 15 anos, a máquina grande. Depois dos 15 anos que ela estava lá, nós desmontamos ela e vendemos para Ferro Velho. Como é que o senhor adquiriu a máquina? Eu comprei ela de uma firma do João Jorge. Arroz, como que era o nome do arroz disso? Eu não lembro o nome que eles tinham no arroz lá não, viu? Era na 22 e a 17 ali, a máquina deles. Hoje só tem a máquina pequena. 340 metros quadrados de barraco, 5 metros pé direito. O senhor achava que esse era um espaço para o senhor colocar um tipo de máquina? É do médio, essa máquina minha é da média. Minha máquina, ela produz uma base de 8 a 12 sacos por hora, beneficiado, saco de arroz beneficiado, 60 quilos. Arroz beneficiado, 60 quilos. De 8 a 12 sacos por hora beneficiado. E as outras máquinas, tinha máquina que era de 20 a 25 sacos por hora. Quando nós começamos aqui em 59, a energia aqui era assim. Era ligado 1 hora, ligava às 7 horas, desligava às 8. Ligava às 9, desligava às 10. Trabalhava 1 hora, desligava. Até que ano foi assim? Da época da CEMIG para cá é que controlou tudo. E antes não era CEMIG. Era Eufisa. Eufisa, né? Então essas firmas grandes aí, tudo tinha um conjunto para poder produzir energia para limpar arroz. O senhor não tinha? Não, naquela época era pequenininho, né? Que se chama moega. Aqui é onde põe o arroz em casca. Para ele subir nesse elevador
ir para o descascador. Vai para o descascador, descasca, passa na cama de aspiração, tira a palha e essa peça aqui fica num zigue-zague. Cata o marinheiro. O marinheiro torna a voltar para o descascador e de lá sai o arroz descascado. Aí o arroz descascado cai aqui. Aqui ele sobe nesse elevador. Aqui, eu vou te mostrar. Ó, isso aqui gira, essas canecas. E conduz o arroz para o burnidor, onde tira a polpa do arroz, arroz descascado, e ele fica clarinho. Ele passa numa câmara de ar aqui e cai aqui, ó. Aqui tira essa quirela. É um arroz quebrado, miúdo, ó. Acende a luz lá. Não precisa não, tá bom. Nessa época que o senhor começou aqui, como é que era a movimentação? Era uma coisa extraordinária. Nós não vencíamos beneficiamento de cereais. Ituiutaba era considerada a capital do arroz, mas isso era, na verdade, uma opinião de alguns, porque a capital do arroz de Ituiutaba era arroz da região. Porque aqui adquiria arroz de Capinópolis, Piaçu, vinha de Quirinópolis, vinha da região toda aqui, ó. Cachoeira Alta, eu comprei muito arroz de Cachoeira Alta. Ituiutaba tinha aqui os empresários que passaram a receber o arroz bruto para fazer a limpeza aqui e a venda. E beneficiava e exportava para São Paulo. De 60 a 85, mais ou menos. Naquela época, Ituiutaba mesmo, a sua área, não tinha produção de arroz. E qual era a produção daqui? Ituiutaba tinha muita pastagem, tinha muito gado. Produzia bem aqui, mas o arroz, o grosso mesmo, vinha de fora. Naquela época beneficiavam a base de 10, 12 mil sacos de arroz por dia aqui, as máquinas, tudo. Ituiutaba tornou-se um polo de beneficiamento de arroz, facilitado também por financiamentos também do governo federal, na época. Além da questão da terra, da boa fertilidade das terras virgens, fatores como energia também depois vieram alavancar esse desenvolvimento. O senhor chegava a comprar quantos caminhões de arroz? Nós chegamos a comprar 10 mil sacos de arroz. Uma vez nós compramos 7.500 do Banco do Brasil. E compramos 3 mil de fazendeiro. Foi uma safra? É uma safra. Aqui no município de Ituiutaba, mais próximo, onde é que produzia arroz? Aqui é a região toda. Mesmo dentro da cidade? Meio encostado aqui, meu pai tocou lavoura de arroz aqui, ó, beirando o cemitério aqui, ó. Ia lá no Capão da Lagoa. E a terra era boa? A terra toda a vida foi boa, mas chovia suficiente. Agora as águas diminuíram, né? O senhor chegou a plantar arroz? 66, 67 eu era laborista lá em Santa Vitória. Quando o senhor comprou aqui, era um segmento, aí o senhor passou para o arroz, era 66? Já fui mexer com arroz de 66 para cá. Aí o senhor acha que nessa época já estava começando já a decair, né? Na década de 60, com o declínio já da produção, que veio a ser substituída somente pela pastagem, devido também à perda de fertilidade do solo e o aumento somente do tributo, da tributação, aliada a questões trabalhistas que tiraram as pessoas do campo, já que nenhum proprietário queria mais manter os meeiros por questões trabalhistas, com medo de perder a terra, levaram com que a produção, que ora era dentro da região, comece a vir de outras regiões distantes. Isso encareceu
o custo da industrialização do arroz, mas permitiu que fosse uma sobrevida curta comparada a outra, mas que permaneceu ainda algumas máquinas trabalhando. Aqui a gente não achava máquina para comprar quando estava no grosso do arroz. Quando começou a decair, por vender nas máquinas. Tinha quantas máquinas, o senhor lembra, assim? O senhor sabe? Eles falavam que tinha 120 máquinas aqui. E total. Os 120 seriam 120 donos ou em torno de 100 donos? Porque não, um podia tinha dono, por exemplo, o arroz dólar tinha aí umas 3 máquinas. Cada local desse tinha 3, 4 máquinas. Os irmãos Vilela tinham 3 ou 4 máquinas lá no Dias lá. Todos aqui tinham 2, 3 máquinas em cada cômodo, né? Tinha para, possivelmente, 30 indústrias de beneficiar arroz em Tiutaba. Então, na sua memória, tinha mais de 20 das grandes. Das grandes. Agora, a maquininha de limpar arroz pro gato, essas coisas assim, tinha as máquinas menores, né? Aqui era o lugar de beneficiar arroz pro gato, sabe? Armazenava e limpava. Cada um tinha seus lotes de arroz, beneficiar da fazenda, sabe? É só de beneficiar arroz do fazendeiro. Não pegava arroz para cortar, né? Aqui também tinha máquina, né? Depositava aí e beneficiava aqui, ó. Aí era o lugar de beneficiar. Esse espaço todo era máquina de beneficiamento e também funcionava como um depósito de arroz ensacados. Chegava a ter quantos funcionários numa máquina dessa? Era uma base de 10 a 15 funcionários, em torno desse movimento todo para girar a indústria. Meio-dia e meio, 2 horas, ia chegando os caminhões encostando. Aqui ficava 50, 60 caminhões de um lado e outro aqui, cheio de arroz, esperando uns aos outros, para no outro dia descarregar. E aqui era 50, 60 chapas, sabe? Carregador é chapa. Uns falam carregador, outros falam chapa, entendeu? E outros falam saqueiro. Era carregador. Certo. E carregava o quê? Saco de arroz e milho. Quantos sacos de arroz você carregava por dia? Naquela ocasião de 1980, a gente conseguia carregar aí cada pessoa era uns 200, 230 sacos durante o dia. Naquela época, era volume de 60 a 80 quilos, 85 quilos os arroz em casca. Agora hoje não existe mais, não tem gente que dá conta de carregar. Mas os peão carregavam. Eu era chapa na Cazengue em 1980, 82. Acabava a safra, a gente ficava para fora e voltava de novo, pelo sindicato. Inclusivamente eu ainda trabalho lá até hoje. Quando a gente carregava mais longe um pouquinho, estava aí uns 20 metros. E subia a escada também. Quantos degraus? Nós chegávamos a subir até 20 degraus. Assim, com o saco na cabeça de arroz. Quando o senhor começou lá a carregar sacos de arroz na Cazengue, o senhor ouvia alguém contar alguma história de outras pessoas que era chapa? Não, tem. Inclusive tem até uns que machucou lá. Machucou. Tem igual, tem um Somobral, tem um Zezão que hoje em dia não está nem podendo andar mais, com artrose. Artrose, não está nem podendo andar mais. Por que o senhor acha que é? Devido do peso da sacaria, entendeu? Que põe o peso da sacaria na cabeça, 70 quilos, vai subir uma escada aí de 20 degraus. Daí judia a coluna e a batata da perna. A Cazengue era só para armazenar, para guardar? A Cazengue, primeiramente, era. Depois ela montou 2 máquinas, começou a beneficiar o governo.
Depois também não deu resultado, que os cereais foi desaparecendo e fechou. O que era feito desse beneficiamento de arroz para o governo? Aí o governo exportava para o país fora e aqui para o Brasil. Né? Aqui a Cagep, aqui era só depósito, aqui não tinha máquina. Era só depósito de armazenamento de arroz e algodão. Daqui saía para as máquinas para beneficiar. Aqui cabia 100 mil sacos de arroz nesse mundo aqui, ou mais. Era 30 da vida. Né? Aqui pega na 19, vai até 17. Tudo é da Cagep. Teve uma época que eu pus 12 mil sacos de arroz aqui dentro e pus 5 mil na casinha, em depósito, que aqui não pôs. Você vê a quantidade de arroz que tinha em Tiutaba. E a minha máquina é das menores de Tiutaba. Agora hoje a gente fica lembrando e só tem saudade. Isso aqui era tudo cheio de arroz. Tinha só um trieiro aqui, nós punha no chão, despejava aqui, o povo andava em cima do arroz aqui, ó. O que deu mais dinheiro para o senhor, o arroz ou a farinha? Ah, não, arroz. Arroz, eu comprei fazenda com arroz. Quem mexeu com arroz aqui, tudo ficou rico, né? Compraram muita fazenda, ficaram ricos, né? Agora eu, em vez de ficar rico, fiquei pobre, porque além de eu ganhar dinheiro com arroz, eu fui inventar de plantar e aí perdeu tudo, né? O primeiro ano que nós tocamos roça de arroz, eu achei que ia ficar rico. Em 66 eu colhi bem. 67, 68, 69, eu perdi 3 anos seguidos. Aí eu tive que vender a fazenda para poder pagar o banco, que era financiado. Até 83, 84, eu ainda plantei arroz. Todas as vezes plantava, perdi. Por causa do nosso arroz ser de sequeiro, as chuvas foram afastando, ficou um pouco escassa. Então ninguém acertava a plantação de cereais, é muito difícil acertar. O que aconteceu? O produtor só tomava prejuízo. Muitos foram à falência. Plantando arroz, achando o ano que vem eu ganho e o ano que vem perdia de novo. De lá pra cá e vem só piorando, arroz agora acabou, né? Pararam de plantar, não é? Para importar, os custos é muito alto, vamos de parar de beneficiar. E se todo esse pessoal estava produzindo e a cidade estava progredindo, ela decaiu então? Ah, decaiu demais, né? Mas e esse outro negócio que entrou, não ajudou a sustentar a cidade? Só sabe o que acontece, que eles ficam ricos, eles partiram tudo para fazenda, para mexer com boi, com fazenda, e abandonou a cidade, a indústria, né? O ciclo do arroz em Tiutaba, ele foi devido a diversos fatores estratégicos. O primeiro foi a necessidade de abertura das terras agrícolas. O arroz sempre foi uma das primeiras culturas a serem implantadas em uma área após o desmatamento. Outro fator que propiciou foi a posição de Tiutaba, né, em relação aos grandes centros consumidores. A gente percebe logo após o ciclo do arroz, o ciclo da pecuária, implantando a Nestlé, e também nesse ciclo surge o frigorífico, já pós-arroz, influenciado pela pecuária. Tivemos uma pequena fase de soja, mas hoje você tem o ciclo da cana, e a cana, ela vai ter o ciclo dela também. É uma commodity hoje já a cana, e ela está baseada na oferta de terras na região que hoje são baratas, comparada a São Paulo, por isso que houve um ciclo para a região. Essa questão rural, com a emancipação dos outros municípios em volta, há algum tempo atrás, bem atrás, a área de Tiutaba é relativamente pequena e ela tem uma produção rural pequena, entendeu? Relativamente até os vizinhos, as cidades vizinhas, entendeu? E Tiutaba hoje depende muito mais do setor de serviços do que da atividade agrícola.
sendo aqui o polo de uma micro-região que utiliza em Ituiutaba os serviços aqui oferecidos. O negócio centrou aqui de tal forma que a indústria e o comércio superaram, né? Superaram todas as atividades. E, então, essas indústrias, essas empresas de arroz, tudo sumiu, tudo, acabou tudo, transformaram em outras coisas, entendeu? A indústria e o comércio foi alterando, a cidade foi crescendo, a população aumentou demais, entendeu? Então ficou uma cidade bem diferente do que era na capital do arroz. Muito diferente. Paguei demais para tirar a casca, viu? Tirava nos caminhão, pagava R$8, era R$8.000 por caminhão, né, para poder tirar uma casca, um caminhão de casca. E hoje? Hoje vende tudo a R$5 o saco, ele vende. O saco, né? Antigamente era caminhão. Ali desce a casca de arroz? Desce. Eu trabalho aqui, não estava trabalhando na hora que você chegou, foi só 4 volumes de arroz que eu beneficiei e parei. Chega para beneficiar para terceiro, eu solto a máquina. Acabou e eu paro. E ficamos aqui. Desde quando está nesse ritmo da agora? Deu da época de 2000. Aqui, porque... Ana, eu não fechei a máquina porque eu gosto mais disso aqui. Olha, eu gosto de subir ali, aquelas 2 peças que serviu de borracha ali, você tem que fazer o manejo dela, pôr uma para um lado, outra para o outro, porque uma é mais rotação, gasta mais. Então tem que fazer o manejo. Então eu subo lá em cima, põe ela no lugar, naquelas 2 polias que você está vendo lá em frente. Ali ela é colocada dentro, trabalha paralela assim, rodando, né? O senhor ainda sobe lá hoje em dia? Eu estive hoje lá já. Porque precisa mudar ela. Uma gasta mais, então precisa trocar de eixo. Uma para a direita, outra para a esquerda, para balancear o gasto da borracha. E eu, com isso, eu vou levando a vida, distraindo, né? Para ele, que ele está aqui de teimoso.